pessoas que acreditam que estão vivendo os piores momentos do crente aqui nessa terra. Este é o estudo de número 760 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pensando nessa fala das pessoas que estão vivendo os piores momentos de que um crente poderia viver aqui na Terra, eu fiquei curiosa como os cristãos da igreja primitiva suportavam os sofrimentos. Vamos ao nosso tema, aprendendo com os cristãos da igreja primitiva a ser perseverante. Nosso texto base está em Atos, capítulo 2, verso 42, que diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero comentar justamente sobre este versículo. Antes de Jesus ascender ao céu, Jesus deu aos discípulos uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém. Atos capítulo 1, verso 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus tinha falado para eles sobre o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito Santo da promessa. Essa era a promessa de que Jesus batizaria eles no Espírito Santo e eles seriam cheios do poder de Deus. Eles obedeceram, eles permaneceram reunidos lá no cenáculo e lá eles perseveravam em oração. Atos capítulo 1, verso 13 e verso 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. O outro Judas Iscariotes tinha se suicidado. Continuando o versículo, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Mas eles não estavam sozinhos, não. Olha o que a Bíblia fala. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles foram lá ao cenáculo e lá eles perseveravam em oração. Se tem uma coisa que a igreja primitiva fazia, era ser perseverante na oração. E a promessa de Jesus se cumpriu. Eles obedeceram ao Senhor e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios de poder. Atos capítulo 2, verso 1, 2 e 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos que se cumpriu o dia de Pentecostes. Primeiro vamos entender que Pentecostes era uma festa que foi instituída por Deus, era celebrada pelos judeus 50 dias após a Páscoa, onde eles celebravam a colheita. Já o dia de Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, sobre os que estavam aguardando a promessa de Jesus se cumprir. Eles foram cheios do Espírito Santo. Esse momento foi o divisor de águas na vida deles, na vida da igreja, onde justamente os estudiosos da Bíblia dizem que foi derramado sobre eles o Espírito Santo, sobre aqueles que estavam aguardando, e após isso iniciou a igreja primitiva, identificando assim a igreja do período dos apóstolos. Mas tinha uma coisa,
na igreja, a pedra principal e o cabeça, o alicerce da igreja é Jesus Cristo, não era o homem não. Efésios capítulo 2, verso 19, verso 20. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. As pessoas, os crentes primitivos, eles estavam alicerçados em Cristo Jesus. E o livro de Atos nos mostra a importância da igreja primitiva, o papel da liderança dos apóstolos, os primeiros cristãos, e também mostra a perseguição que eles sofreram diante do sofrimento. Vamos ver quais eram as atitudes deles. A Bíblia ela nos fala, e eu vou pegar justamente o nosso texto base, porque o que mostra é a perseverança deles. Vamos conferir novamente Atos 2:42, o nosso texto base. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia fala da perseverança deles. Eles perseveraram, eles foram constantes, eles foram conservadores. E Paulo, ele nos ensina que nós devemos ser perseverantes, assim como ele ensinou a Timóteo. Vamos conferir? Segundo Timóteo, capítulo 11, verso 12. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Olha a palavra que Paulo falou, a palavra de Deus, ela é absolutamente digna de crédito. A Bíblia Sagrada é a bússola do cristão. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo, nós passamos a viver para Cristo. Nós temos que ser perseverantes. O autor de Hebreus, ele nos ensina que devemos perseverar. Deus, ele não tem prazer naquelas pessoas que recuam, que voltam atrás. Hebreus capítulo 10, verso 37 ao verso 39 diz assim: pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. E olha a afirmação que o autor de Hebreus fala: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Nós somos teimosos, nós somos aqueles que a gente persevera, que nós seguimos avantes, que seguimos confiantes no Senhor. Sabemos que o Senhor vai voltar e a palavra fala: aquele que vem virá. E nós estamos perseverando, aguardando o Senhor. Mas quando falamos em perseverança, Jesus, ele nos ensina que devemos ser perseverantes, assim como ele alertou aos irmãos da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 10, não temas nada do que estás prestes a sofrer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então você precisa entender, precisamos perseverar em sermos fiéis ao Senhor, e os cristãos primitivos, eles eram fiéis. Jesus ensinou que passaríamos dificuldades, que seríamos maltratados, que seríamos odiados, mas era necessário sermos fiéis até o fim. Marcos capítulo 13, verso 13, sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu
fim, receberá a glória da salvação. Precisamos estar atento, alerta, precisamos perseverar. Quando eu passo por lutas, eu logo me lembro que Jesus, ele já tinha deixado advertência na palavra, e Jesus já havia dito que iria acontecer. E logo eu me lembro que o Senhor falou que deveria ter ânimo, assim como os crentes primitivos, eles não abandonaram ao Senhor, não, eles foram perseverantes, eles tinham que ter ânimo, coragem e fé para prosseguir. Vamos lembrar a advertência de Jesus? João capítulo 16, verso 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. É interessante que Jesus falou isso para os discípulos um pouco antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, dele ser perseguido. Jesus já falou, olha, vai acontecer, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Tiago, ele também nos ensina que quem persevera, que é necessário ser perseverante, porque quem persevera, este é feliz. Tiago, capítulo 1, verso 12, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí eu lembro de Paulo, porque Paulo ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e permaneci firme na fé. Precisamos aprender com os cristãos da igreja primitiva, e a Bíblia, ela nos ensina que os cristãos, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na doutrina, naquilo que eles aprendiam do próprio Senhor, do que eles aprenderam com os apóstolos. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Paulo. Paulo, ele ensina que o que ele passava para os irmãos era o que ele tinha recebido do Senhor. Vamos conferir 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, em outras versões fala, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Para pensar, o que a Bíblia contém é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, lembra? Então nós precisamos estar perseverando na palavra de Deus, assim como os crentes primitivos. E Paulo ainda alertou os irmãos da Galácia sobre o cuidado que deveriam ter em não sair do que está escrito na palavra de Deus, pois ele, o apóstolo Paulo, combatia falsos ensinamentos. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9 diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme já vos revelei antes. Declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Olha, que palavra forte, que palavra tremenda. Qualquer pessoa que ensina o que não está na palavra de Deus e está trazendo confusão na mente das pessoas em relação a como servir ao Senhor, a Bíblia fala que essa pessoa será amaldiçoada. É muito importante estarmos fazendo como os crentes bereanos, os crentes de Bereia. Eles ouviam a palavra e eles iam confirmar se era daquela forma mesmo. Mas nós vemos que, infelizmente, hoje, as pessoas, elas não combatem mais o falso evangelho. Elas deixam os falsos ensinamentos prosperarem dentro
dentro das igrejas. Imagina a responsabilidade delas para com Deus. Mas voltando aos nossos crentes primitivos, a igreja primitiva, nós vemos na Bíblia que os cristãos primitivos, lembra do nosso texto base? Eles perseveravam também na comunhão, na koinonia. E comunhão é sintonia de sentimentos, do modo de pensar, de agir ou sentir, é uma identificação. O salmista no Salmo 133, verso 1, ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Paulo, ele suplicou, ele rogou aos irmãos da igreja de Corinto para que eles fossem unidos, para que eles perseverassem unidos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que importante estarmos em união, que importante no nosso meio não ter divisões, mas Jesus também fala sobre união. Inclusive, Jesus orou pedindo para que houvesse comunhão entre os filhos de Deus. Olha a oração de Jesus em João capítulo 17, verso 21, que diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A comunhão, o amor fraternal é uma marca daqueles que servem a Deus. E a igreja primitiva, ela era unida. Atos, no capítulo 2, verso 44, diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. É importante, então, nos lembrarmos que a igreja primitiva vivia em comunhão. Mas também a Bíblia nos mostra que a igreja primitiva, os crentes, perseveravam no partir do pão. Partir do pão é um memorial ordenado por Jesus. João capítulo 22, verso 19, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. E quantas pessoas desprezam o partir do pão, quantas pessoas desprezam a Santa Ceia, acha que se batizar já é o suficiente, mas nós temos que fazer em memória do Senhor. Ainda nós podemos entender também que os cristãos primitivos, eles perseveravam na oração. O apóstolo Paulo ensinou os irmãos de Colossos a serem perseverantes e também vigilantes. Colossenses capítulo 4, verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Precisamos ser perseverantes na oração. Tem pessoas que oram e se cansam por não verem o resultado, por não verem o fruto da oração e não entendem que o tempo de Deus é perfeito e aí eles desistem. O apóstolo Paulo ensinou os irmãos de Éfeso a serem perseverantes e vigilantes na oração. Vamos conferir em Efésios capítulo 6, verso 18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. É muito importante perseverarmos na oração, porque os crentes primitivos, eles perseveravam na oração. Quando falamos sobre vigiar, quando a gente vê vigiar com toda perseverança, o vigilante é aquele que vigia, é aquele que vela,
é aquele que permanece atento, é o cuidadoso, é cauteloso, é uma pessoa precavida, mas também é zeloso e diligente. E é assim que nós devemos ser, porque os crentes da igreja primitiva e eles enfrentavam as tribulações, eles enfrentavam os sofrimentos, perseverando. Jesus ensinou através da parábola sobre o dever de sermos perseverantes em oração. Lucas capítulo 18, verso 1, que diz: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar, jamais desistir. Nós temos que aprender com o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Precisamos olhar para os cristãos da igreja primitiva. Eles foram perseguidos, eles sofreram, mas eles perseveraram. Eu vou concluir que nós possamos, através do nosso versículo base, nos despertarmos para as atitudes dos cristãos primitivos e permanecermos firmes e inabaláveis nesta caminhada cristã. Se você gostou desse estudo, se esse estudo te edificou, comente, compartilhe e também dá o seu like. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Fica com Deus e Deus te abençoe.